Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Enquanto eu falo com vocês, podem talvez ouvir o som do trânsito dos carros passando, porque eu estou chegando ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para dar uma boa caminhada, caminhar umas 2 horas aí. Enquanto isso, eu vou refletindo sobre tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Isto aqui pretende ser um mini podcast. Eu comecei a notar que as coisas iam piorar no alvorecer do day after da saída de Lula da presidência da República. O que traz os melhores auspícios para todos nós é que aquele que durante o governo ninguém ousou contestar a sua liderança política está voltando. Porque depois que Lula deixou a presidência em 1º de janeiro de 2011, as coisas pioraram de uma forma exponencial e quase surreal. E não é por culpa, como alguns poderão imaginar, da presidente Dilma Rousseff. Dilma foi de uma coragem que não sei quantos homens teriam. E dali para frente o Brasil foi piorando, a Dilma foi perdendo poder, e com a extrema-direita, que viu em junho de 2013 o ambiente perfeito para finalmente sair do armário em que se meteu em 1985, com o fim da ditadura, a extrema-direita entra no armário, ser de direita ficou sendo coisa feia, e essa extrema-direita esperou pacientemente, esperou assistindo, muitas vezes em desespero, a esquerda chegar ao poder, mas depois viu os idiotas úteis que a ajudariam a voltar em triunfo. E conseguiu. Derrubaram Dilma facilmente. Nesse momento, eles conseguem prender o único que poderia barrá-los. Só existia um homem neste país, e talvez em todo o mundo, que poderia impedir que um movimento neonazista que se desenhava se apoderasse do governo desse país. A extrema-direita se colocou diante de todos nós com toda a sua indecência, com toda a sua voracidade, com toda a sua insensibilidade, com toda a sua maldade, com toda a sua arrogância. E dali em diante, esse país entrou num mergulho sem fim. Sem fim. Enquanto digo isto, tenho elementos, espécimes como esses, que chegam a me ouvir e me olham como se eu tivesse a ousadia de dizer o que não gostam. Como se tivessem o poder de calar a quantos queiram. Porque já foi assim, este país já foi uma ditadura que matava quem divergia. E é assim que eles fazem. Mas quando se pede que se portem como seres humanos, o que é que eles fazem? Indignam-se. Se dizem injustiçados. Eu confesso que, vendo os olhares, eu me sinto intimidado, porque eu sei que são bandidos, são criminosos, são capazes de matar, torturar
aqueles que deles divergem, mas nós vencemos. Eu estou contando para vocês o que está acontecendo em um passeio diante de um dos quartéis em que os fascistas estão habitando desde o último dia das eleições. Diante dos meus olhos, a prova de quanto uma nação pode afundar, de quanto o arbítrio pode dela se apossar. Mas, minha amiga, meu amigo, o que eu devo lhe dizer é que o Brasil venceu, porque a enormidade do que fizeram contra um gigante foi tanta que eles falharam miseravelmente. As mentiras que inventaram sobre Lula foram tão grandes que se tornaram pesadas demais para eles carregarem. Não conseguiram carregar tanta iniquidade, tanta injustiça, tanta mentira. Não conseguiram carregar, não conseguiram sustentar e muito menos carregar. E a história, como todos sabemos, exige que os mentirosos carreguem o fardo das suas mentiras. E foi isso que aconteceu. As mentiras todas desmoronaram como um castelo de cartas. Desmoronaram em toda a sua infâmia e covardia. E dali em diante, foi um caminho só para cima. Dali em diante, o judiciário e a comunidade das nações, começando pela Organização das Nações Unidas, decretaram que eles tinham ido longe demais e devolveram a Lula os seus direitos. E nem ao custo de R$500 bilhão, os fascistas conseguiram derrotar Lula. Nem com as Forças Armadas, porque enquanto Jair Bolsonaro ia se ajoelhar para as Forças Armadas, Lula falava de igual para igual com as superpotências europeias e norte-americana. E dali se tornou impossível dar um golpe. Não haveria como, não existe golpe de Estado na América sem os Estados Unidos. Hoje, a nossa vitória é inconteste. Nesse momento, a partir de 24 horas, este país dará seu primeiro passo rumo ao futuro. Um futuro que ainda está por se escrever. Anos atrás, no primeiro dia de 2011, na primeira manifestação de junho de 2013, em todos esses momentos, na prisão infame de Lula após a derrubada infame de Dilma, em todos esses momentos, eu conseguia vislumbrar o que estava por vir, porque eu enxergava o que estava chegando. Agora, eu não consigo enxergar o que vai vir, mesmo enxergando muito bem o que está chegando. Feliz futuro novo a todos. Viva o Brasil, viva você e viva Lula, o nosso Salvador. Um abraço para todo mundo.